divulgados há instantes pelo Instituto Nacional de Estatística, que diz que a taxa de desemprego estimada para o terceiro trimestre de 2013 foi de 15,6%. Este valor é inferior em 0,2 pontos percentuais ao valor do trimestre homólogo de 2012 e é inferior em 0,8 pontos percentuais ao do trimestre anterior. A população desempregada é, nesta altura, de acordo com a estimativa do Instituto Nacional de Estatística, de 838,6 mil pessoas, o que representa uma diminuição de 3,7% e uma diminuição trimestral de 5,3%, o que quer dizer menos 32,3 mil e menos 47,4 mil pessoas, respectivamente. Portanto, tendo em conta a diminuição homóloga e a diminuição comparativa com o último trimestre. A população empregada é de 4.555.053,6 mil pessoas, o que representa uma diminuição homóloga de 2,2% e um aumento trimestral de 1,1%. São muitos números que vamos tentar decifrar ao longo desta emissão da Antena Aberta. Queremos saber também se acredita que os apregoados sinais de recuperação económica por parte do Governo podem ter reflexos a curto, a médio prazo na recuperação de postos de trabalho. Há uma variação sazonal nestas coisas, portanto nunca se pode comparar o terceiro trimestre de 2013 com o segundo trimestre e por aí fora. Portanto, há uma sazonalidade em que dá pontos mais baixos em dezembro, depois sobe no quarto trimestre, depois sobe no primeiro, decresce no segundo, decresce um bocadinho no terceiro, depois, enfim, há aqui umas coisas, portanto, não se pode, tem que sempre comparar com o trimestre homólogo, portanto, o do ano passado. Ora, em relação a isso, há aqui umas coisas que são muito interessantes de verificar. É que o António já referiu aí assim 4.555.000 pessoas empregadas no terceiro trimestre, e quando se compara com o terceiro trimestre do ano passado, eu verifico que há uma redução do emprego de 100 mil pessoas. Portanto, quer dizer, isto é um dado objetivo. Há menos 100 mil pessoas empregadas recentemente do que há um ano. Não é? Ora, em relação a essa taxa, esse diferencial de 0,2% que foi referido, é verdade, porque o ano passado tínhamos 15,8%, portanto, no tal segundo... desculpa, estou aqui a ver os números... no tal terceiro trimestre, e, portanto, realmente está. Mas, repare, o desemprego é um elemento interessantíssimo, mas não reflete todas as pessoas que estão desempregadas. Por exemplo, eu digo-lhe que o número de pessoas que, portanto, isto é relativo ao segundo trimestre deste ano, porque é os dados que eu tenho, o número de pessoas que estavam disponíveis para trabalhar e que já nem procuravam, são os chamados desencorajados, aumentou em junho de 2013, eram 271 mil, e um ano atrás eram 217 mil. Portanto, esta gente não conta como desempregados. São pessoas que estão por aí. Eu conheço alguns, claro. Portanto, vamos lá ver. Há aqui umas coisas que se trocam e outras que são ocultas. Por exemplo, há outra coisa que o sistema político gosta muito de deificar, deixa-me dizer assim, que é o número de criação de empresas. Ora, isso não significa grande coisa, porque é assim, há 1.100.000, coisa assim, empresas contabilizadas por aí assim. Mas 700 e tal mil, 800 mil, ou coisa que valha, são empresas individuais. Ora, as empresas individuais praticamente não criam postos de trabalho. Diga? Não criam postos de trabalho, é só empresário em nome individual, propriamente. É a própria pessoa e mais. Essas empresas têm uma taxa de mortalidade imensa. Imensa. Há 5 anos, passados 5 anos da criação de uma empresa, só 30% delas é que ainda resistem porque as outras já desapareceram. Portanto, são coisas... Porque estes indivíduos, estes governos, esta gentinha, gera a ideia... Pronto, tu estás desempregado, como aliás o Pato já tinha dito,
Isto é uma oportunidade que surge, como ele diz, não é? É uma oportunidade, uma ova. Portanto, há toda uma lógica concentracionária aqui, não é? De a dívida, é preciso pagar a dívida, e temos que ser cumpridores, e temos que sermos fiéis, e nunca se levanta aqui assim a questão de que esta dívida não é pagável, e, portanto, para a sobrevivência das pessoas, porque assim, qualquer governo, a legitimidade de um governo, qualquer que seja, baseia-se na procura do bem-estar das pessoas que administra, digamos assim. E, portanto, quando os governos não o fazem, não têm legitimidade absolutamente nenhuma. E mesmo um governo decente, o que faria numa circunstâncias destas em que estamos completamente afogados por causa da história da dívida, não é? Seria dizer assim aos credores internacionais, meus amigos, para a sobrevivência destes 10 milhões que estão aqui assim, nós temos que suspender o pagamento da dívida. Costumo dizer, quando esta pergunta é colocada, que por absurdo o país pode ficar sem desemprego. Quando os portugueses emigrarem todos, nós ficaremos sem desemprego, mas ficamos sem país. É que nós temos dois fenómenos que se estão a produzir em simultâneo. Um é, aliás, são três até. O esgotamento do país por via do desaparecimento da saída da geração mais qualificada. O outro, a redução do número de empregos. E a terceira, a desqualificação do emprego com a redução da qualidade do emprego, porque os empregos que estão a ser criados em substituição daqueles que se perdem são empregos de baixíssima qualidade e pessimamente remunerados. E, portanto, isto não é futuro. As pessoas, não é por acaso que as pessoas imigram, não é por acaso que as pessoas querem sair do país. Quer dizer, querem sair do país porque não encontram emprego e querem sair do país porque os empregos que vão sendo gerados são empregos de baixíssima qualidade, pessimamente remunerados. Basta olhar para os empregos que são oferecidos, por exemplo, na Net Emprego do Instituto de Emprego. Quer dizer, oferece-se hoje um engenheiro com qualificação, exigem-se, por exemplo, que fale várias línguas, que tenha vários anos de experiência, oferece 600 euros. Quer dizer, com empregos desta natureza, nós vamos com certeza ter a resolução dos problemas que o país enfrenta e, portanto, não vamos ter o tal crescimento que se fala, que é meramente, pode ser meramente aparente, e a redução do desemprego, neste caso concreto, é meramente aparente, porque não há criação de emprego e isto reflete exatamente o esgotamento do país e o empobrecimento do país. Tenho um filho que trabalhou 14 anos na Moviflor. Moviflor está como está também, os gestores deram cabo daquilo. Apesar disso, foi aprovado o plano de reestruturação da empresa. Pois foi, mas até agora eles não pagam nada, ainda não pagaram nada, ficaram a dever ao meu filho e estão a pagar 30 euros por semana, estão a pagar 60 euros por mês aos empregados que ainda lá continuam a trabalhar. As pessoas são todas, têm as suas coisas para pagar, não é? E o Estado não faz nada. Isto é só banguelas, porque eles não fazem nada, acaba por não fazer nada. E ele respondeu, estava com 600 euros de fundo de desemprego, respondeu a uma data de emprego, de empregos e ele foi trabalhar para uma empresa que lhe estão a pagar 485 euros por mês. Um homem com 2 filhos com 35 anos. Portanto, pronto, depois tem o subsídio de almoço e essas coisas e ele antes quis ir trabalhar do que ficar em casa a receber o subsídio, até porque lhe estavam a cortar. Portanto, este é o país que temos. Temos fracos salários, as lojas abrem, mas isso é tudo conversa, porque a gente vê, hoje está uma loja aberta, para a semana vamos lá, já está fechada. O país está da maneira que está, os imigrantes imigram todos os dias. Eu tenho um filho que foi para a Suíça o ano passado, levou-me 2 netos e uma nora e estou na Suíça e estou muito bem, graças a Deus. E pronto, isto aqui não há volta a dar. E eu faço aqui um apelo às pessoas realmente. Este país não vai a lado nenhum. Nós estamos a ser sugados todos os dias por estes senhores que são os vampiros. Eu acho que nós havíamos de parar uma semana, mas era todos, eram os patrões, porque os patrões também estão a ser prejudicados, até as grandes empresas, as grandes não, as mais pequenas. Os grandes não estão a ser prejudicados, para isso há sempre dinheiro. Obrigado, Filomena. Havíamos de parar uma semana e enquanto estes senhores não se fossem embora, nós não havíamos de desistir, porque estes senhores, quando saírem deste país, nós estamos todos os rastros, porque não há empregos, não há nada. As pessoas estão a perder a dignidade. Eu conheço muitas pessoas que não têm água, não têm luz. Eu conheço muitas pessoas a quem estou a dar de comer e isto quer dizer, este país não pode continuar assim. Nós temos empresas unipessoais, empresas, sociedade por cotas e sociedades anónimas, grosso modo 500 mil em Portugal, tirando o setor financeiro, claro. Bem, mas depois o Estado, o Governo, contabiliza também como empresários mais 800 mil portugueses que estão ou com falsos recibos verdes ou com a criação do seu próprio emprego, que muitas vezes nem dinheiro têm para pagar para a Segurança Social. E o que se pergunta é se isto é que é o verdadeiro tecido empresarial que este Governo pretende. E se esta é uma solução para resolver
os problemas da produção nacional e da economia nacional. Nós, na Confederação das Micros, Pequenas e Médias Empresas, chamamos a atenção quando reunimos com os membros do Governo, e ainda recentemente tivemos com o Ministro Adjunto, Miguel Poiás Maduro, e colocámos claramente esta situação, que é uma economia portuguesa não pode viver com uma carga fiscal tão grande, uma economia tão frágil, e o setor empresarial precisa de ser um verdadeiro setor empresarial e não propriamente 800 mil pessoas que foram empurradas para uma situação que chamam de empreendedorismo, mas que a esmagadora maioria vive com muitas dificuldades e não é solução de vida para eles. Não é por acaso que a banca não está a emprestar crédito às microempresas, aos tais 95,7%. E o que é que o Governo propõe nesta suposta reforma de IRC? É que o PEC passe de 1.000 euros para 1.750 euros. Porque é preciso dizer que em Portugal, deste 1.160.000 empresas, que o Governo considera, 95,7% são microempresas. Repare, 95,7% são micro. E estas 95,7% das microempresas têm a média de 2,75 trabalhadores. E para estas, o Governo propõe de taxa de IRC, que se chama PEC, Pagamento Especial por Conta, um aumento de 75%. E quando o Governo diz que vai baixar de 25% para 23%, ele sabe, e nós também sabemos, e a opinião pública sabe, que já se falou, sabe que as grandes empresas, o grande setor económico e financeiro em Portugal, pagou, nos últimos dados que temos disponíveis de 2011, pagou, em média, 11,5% de IRC. Tudo isto, António, é crime lesa humanidade. Eu acho que a cada um destes senhores que anda aí, os chamados bem na vida, que pensam que tudo isto vai cair e as pessoas vão esquecer e vamos andar, e amigos meus que dizem, nós estamos a caminhar para um suicídio. Não há brincadeira com... É assim, quando o povo não tiver, quando eles não tiverem dinheiro para pagar as reformas, para pagar os rendimentos mínimos, para pagar salários, para pagar não sei quem, não lhes fiar nada,